Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 6 da operadora NET e 6 da operadora Cabo Net e 3 da operadora NET. Hoje nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre a violência contra crianças e adolescentes. E para falar sobre esse assunto que é tão polêmico, tão importante de ser debatido na nossa sociedade, nós temos a participação da diretora pedagógica do Instituto Paulo Freire, a Francisca Pini. Olá, Francisca, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Jefferson? Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Muito obrigado. Arruda, nosso diretor de comunicação, tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Jefferson? Bom dia, companheira Francisca, né? Francisca Pini, né? Por estar brilhantando hoje o nosso programa, né? Bom dia, comerciário e comerciária. Dizer que, para os comerciários, homem, que o nosso Futebol Society está aí, né? Logo nós também temos o nosso ônibus que está... A gente vai fazer uma exposição, que eu já falei aqui nos dias anteriores. E está muito lindo, está muito bem equipado. Está quase pronto já o ônibus, né? Justamente. E o trabalhador merece isso aí e vão ter uma surpresa com esse ônibus. Olha aí que bacana. É o Secor ampliando aí as possibilidades, as potencialidades de levar o trabalho até o comerciário no seu local de trabalho, né, Arruda? A Francisca Pini, ela é assistente social, educadora popular, mestre e doutora em políticas sociais e movimentos sociais pela PUC. E vem atuando aí de forma bastante intensa no Comitê Estadual dos Direitos Humanos do Estado de São Paulo, sendo sócia fundadora do Centro de Direitos Humanos e de Defesa da Criança, Adolescente e Juventude, SEDECA, né? Paulo Freire. É isso, Francisca? Isso mesmo. Então, é um prazer estar aqui na TV Secor, conversando com o Jefferson e com a Arruda e com vocês, espectadores, sobre um tema tão difícil que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dia 13 de julho completará 26 anos, e a questão da juventude negra que vem sendo assassinada em nosso país. Antes da gente entrar no assunto da nossa discussão hoje aqui, Francisca, eu queria que você falasse um pouquinho o que é o Instituto Paulo Freire. O Instituto Paulo Freire é uma organização não governamental que foi fundada em 92 pelo próprio professor Paulo Freire e outros educadores renomados do Brasil, que tiveram a ideia de construir um centro, um instituto, para que ele pudesse continuar assegurando o legado de Freire, né? Assegurar o legado de Freire no campo da pesquisa, da documentação e da formação. Qual é o legado do Freire? O que ele deixou de diferente para a educação brasileira? Paulo Freire é um educador pernambucano que nasceu em Recife, faleceu em 97, foi o educador, eu diria, foi o educador que no mundo, e essa fala não foi minha, foi da filósofa húngara Agnes Heller, que em 2013 esteve conosco em Turim e disse que Paulo Freire foi o educador brasileiro que apresentou ao mundo que existia uma educação violenta e uma educação conservadora. Então, se assim ele foi reconhecido pelo Brasil, pelo mundo, é porque no Brasil ele construiu uma educação emancipadora, uma educação crítica, que trouxe para o ambiente educacional, seja no campo da escola ou no campo dos movimentos sociais, que era possível educar com diálogo, com respeito, com convivência com a diferença, com participação democrática. Então, ele se notabilizou no mundo pela experiência que ele realizou em Angicos, o estado do Rio Grande do Norte, em que, no período de 63 até abril de 64, antes do golpe, ele, com um grupo de universitários das universidades da Paraíba e de Pernambuco, alfabetizaram 300 homens e mulheres, numa perspectiva emancipadora,
que pudesse não só aprender as letras e os números, mas, acima de tudo, conseguissem ler o mundo de forma crítica e reconhecendo que havia contradições neste mundo em que as pessoas viviam. Por isso, o analfabetismo foi amplamente combatido pela sua teoria e pelos seus não são seguidores, mas por todos aqueles que coadunaram e ainda coadunam com a sua filosofia da educação. Agora, de que forma, Francisca, o olhar de Paulo Freire na educação, ele é aplicado hoje, ele pode ser aplicado nessa luta pela defesa dos direitos da criança e do adolescente? De que forma se transpõe essas experiências dele para o dia a dia da defesa da criança e do adolescente? Eu diria que se os gestores públicos municipais conseguissem formular, quando assumem suas gestões, planos municipais que tratassem a população com respeito, com dignidade, e trouxesse para o currículo escolar não só conteúdos da matemática, da língua portuguesa, mas também conhecimentos esses que trabalhassem mais os valores da vida, valores como respeito, convivência com a diferença, ver um outro como igual, que é o valor da alteridade. Se nós conseguíssemos trabalhar com esse arcabouço de valores éticos e conhecimentos científicos, nós teríamos uma sociedade com mais respeito, com mais convivência com a diferença e olhando mais para o outro. Eu diria que Paulo Freire não é aplicado ainda no Brasil, porque ainda existe um ensino conservador que ensina mais conteúdos voltados para passar nos vestibulares do que valores éticos. E isso está faltando, um ensino humanizador. Agora, é um tanto assustador, porque a gente está fugindo um pouco aqui da pauta, debatendo esse tema, mas a gente acabou entrando por esse viés, por esse caminho. Recentemente, até o Japão, o ministro japonês, chegou a dizer que precisava tirar da educação, sociologia, as componentes de humanas, né? Privilegiar matemática, privilegiar engenharia. E assim, a gente percebe um movimento que tenta desumanizar a educação, e não é só no Brasil, embora no Brasil ele esteja muito forte. Agora, inclusive, com uma tentativa de passar um projeto que tira a escola sem partido, como se houvesse partido, né, de alguma forma na escola, tentando tirar a discussão política do conteúdo curricular. É um movimento para desumanizar a escola? É um movimento para desumanizar a escola, é um movimento para instaurar um pensamento único, é um movimento que não quer reflexão na escola, porque refletir contribui para que as pessoas se posicionem, questionem. Então, uma escola sem partido é uma escola que vai trazer um pensamento único, um pensamento conservador, um pensamento fascista, em que desconstrói, né, a possibilidade que as pessoas, na relação com o professor e professora, constroem o seu senso crítico. E isso é uma desconstrução de décadas que o Brasil e o mundo vem construindo. Então, seria um retrocesso ao nível da educação brasileira se isso realmente passasse. Bom, mas agora vamos voltar à nossa pauta e falar um pouco aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando 26 anos. É considerada uma lei moderníssima, avante do seu tempo. Mas até hoje, acho que não foi completamente implementado no Brasil. Então, é sempre importante dizer que eu vou citar um trecho, uma frase do poeta Carlos Drummond de Andrade. Os lírios não nascem das leis. Portanto, as leis por si só não bastam. É preciso que nós tenhamos homens e mulheres que deem vidas às leis. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente não encontrou ainda homens e mulheres na sua plenitude que dessem vida a ele. Então, dizer que ele é avante do seu tempo, ele é avante em alguns pontos. E esses pontos que ele é muito avante, ele não encontrou, né, no sistema do executivo, do poder judiciário, da própria sociedade eco, para que ele, de fato, pudesse mostrar para a sociedade o que é ser avante. Então, ele rompe, no primeiro momento, com um pensamento conservador, que era o antigo Código de Menores, de 79, que via
nas crianças pobres pessoas em situação irregular por conta da sua pobreza. E ele rompeu dessa situação irregular para uma situação de sujeito de direitos. Então, no Estatuto, coloca que toda criança, independente da sua classe social, da sua identidade de gênero, da sua religião, é sujeito dos direitos. Ele, por conta de ser sujeito e por conta da sua condição peculiar de desenvolvimento, ele merece proteção da sociedade, do Estado e da família. Então, ele coloca o adulto no centro do cuidado da criança. Então, este é o avanço. Nós, adultos, sociedade em geral, poder público, legislativo e judiciário, somos os responsáveis por garantir a todas as crianças o direito de educação, o direito de lazer, o direito de conviver na família de forma protetora, zelosa e digna. O direito de poder brincar sem ter a minha vida atentada. Então, esse paradigma não está colocado na sociedade. As crianças não conhecem o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque desde da sua criação, em 90 até agora, já houveram vários esforços para que o Estatuto se implementasse como um conteúdo curricular, e as escolas ainda não trouxeram ele para dentro da sala de aula. Então, eu diria, ele é um avanço, mas ele é desconhecido. E por isso que ele é tanto bombardeado pela grande mídia, por desconhecer o significado ético, político e pedagógico do Estatuto. Porque dizem, ele só dá direitos e não dá deveres. Não é verdade. O ECA tem muitos deveres. Olha, se nós fôssemos trabalhar aqui cada artigo, a gente verificaria o quanto que ele coloca sanções no caso de transgressões dos adolescentes em particular. Pois é, essa é uma grande falácia que envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Dizer que não prevê punições. Ele prevê uma série de medidas socioeducativas para jovens com desvio que cometam ato infracional, atos infracionais, sim, mas eles estão previstos no ECA. Aliás, são medidas muito duras, né, que vai uma advertência de um juiz até uma privação de liberdade por 3 anos. 3 anos na vida de um jovem é 1/3 da vida. A gente costuma não fazer essa conta, né? O que é ficar 3 anos privado da sua liberdade quando do cometimento de um ato infracional? E os dados da Fundação Casa mostram que a maior parte dos atos infracionais cometidos por jovens são crimes contra o patrimônio, não são contra a vida. Vamos pensar. Mas não é como a mídia coloca isso para a sociedade. Claro, né? A mídia aproveita, a grande mídia aproveita um caso e coloca como se fossem 30 mil casos. Então, crime contra o patrimônio, uma sociedade que vive, né, é bombardeada pelo consumo, o jovem também quer pertencer. E para pertencer, eu tenho que consumir. O jovem, né, pobre, preto da periferia, infelizmente, não está incluído na sociedade de consumo. Portanto, infelizmente, muitas das vezes, acaba sobrando para ele essa possibilidade do furto. E aí é quando ele comete alguns atos infracionais e ele vai ser punido radicalmente pela lei, porque, nesse ponto, a justiça é muito dura. E o ECA prevê isso. Você tem que reparar o dano que você cometeu contra o patrimônio do outro. Então, se você roubou um carro, você vai para a Fundação Casa. Então, esse tipo de crime é bombardeado, a sociedade é altamente voltada para a punição, a gente não pensa no que os adolescentes sofrem pelas ausências de políticas sociais e a gente olha muito para as consequências que o próprio ato o incluiu. Nós não costumamos avaliar as causas que geram essa violência ato, né? Toda. Francisco, a gente vai pedir licença um minutinho para fazer um intervalo. Você continua ligado no TV Secor, a gente já volta. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com a educadora Francisca Pini,
do Instituto Paulo Freire, também com o nosso diretor Arruda, do SECOR. Francisca, nós temos no primeiro bloco você comentando a respeito das punições previstas do ECA, que existem sim punições, medidas punitivas previstas até bastante duras, mas e essa sensação da sociedade, um argumento recorrente de que, mas cometeu uma infração, prende, mas o de menor solta logo em seguida. Isso é uma sensação equivocada? Então, a mídia, ela tem uma grande responsabilidade na veiculação da informação. O fato de passar a informação sem contextualizar desinforma a população. Seria muito importante que, todas as vezes que veiculasse um dado sobre violência, veiculasse também os dados sobre homicídios da população jovem. Daqui a pouco nós vamos comentar o quanto que assusta o mundo o genocídio da população pobre, preta e da periferia. Nós teríamos que fazer uma campanha em prol da vida de todas as pessoas, independente da classe social, independente da identidade de gênero, independente da etnia, porque já passou da hora de nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, nos conclamarmos a lutarmos em prol da vida das crianças. No Brasil, a primeira infância pobre, ela não consegue chegar aos 18 anos. Para um país que é majoritariamente jovem, são 30 milhões de 0 a 9 anos e 45 milhões de 15 a 24 anos, ou seja, nós temos metade da população jovem ter uma expectativa de vida tão pequena, e isso nos convoca a pensarmos que projeto de vida, que projeto de mundo, que projeto de sociedade nós queremos para o Brasil. Pensar no desenvolvimento econômico, sem olhar para esse desenvolvimento social, é deixar para trás uma parcela significativa de crianças e adolescentes que não vão conseguir completar os seus sonhos de vida. Então, Jefferson, eu diria que nós precisávamos aprender mais com os grupos indígenas que nós somos descendentes e os africanos, que eles dizem é necessário ter uma aldeia para cuidar de uma criança. Então, no Brasil, no máximo, a criança tem a sua família. Nós não temos uma aldeia. A comunidade deveria olhar para a criança como se fosse um dos seus. Então, essa ideia de viver em comunidade, viver em aldeia, precisa de um grupo inteiro para cuidar de uma criança. Por quê? A criança que vai dar continuidade à espécie humana. Se nós não conseguirmos olhar desse modo, nós vamos sempre pensar, se a criança cometeu um crime, é bom que ela vá mesmo. Então, esse pensamento não contribui para que a gente continue a humanidade. Porque não dá para continuar a humanidade só com uma parcela dela. E a parcela dela é a parcela dos que têm acesso ao que a sociedade construiu historicamente, essa riqueza científica, tecnológica. Ou seja, temos que pensar de um jeito como incluir todos na sociedade, com dignidade, com educação, com profissionalização para os jovens. Então, eu penso que a grande mídia ela se ocupa de um papel que ela desconstrói, ao invés de construir um conhecimento junto à população. Então, eu estava consultando aqui os dados do mapa da violência e é algo assustador, Assim, dentro de uma população da mesma faixa etária, entre jovens, segundo o mapa da violência, o índice para uma população de 50% negros e 50% brancos, o índice de assassinato de jovens negros é 4 vezes maior para a mesma faixa etária. Alguma coisa está errada, Francisca? Tem aí uma questão de classe social. Nós não podemos tirar essa questão, porque senão a gente não entende qual que é a gênese desse problema. E tem uma questão também da nossa formação social, econômica e política do Brasil. E a população brasileira não se reconhece nem indígena, nem negra, o que enfraquece a nossa pluralidade e a nossa identidade cultural. Desde 2003, foi criada a Lei 10.645 para justamente ensinar nos bancos escolares a nossa cultura, a nossa história da África e a nossa cultura afro-brasileira. Porque o povo brasileiro
foi composto na história de negros e indígenas, contribuem com o crescimento do país e não são vistos como essas pessoas que produziram também a riqueza do país. Então, a nossa escola foi muito pautada pela cultura europeia, que é importante a cultura europeia, mas a nossa história foi formada por indígenas e negros. E só em 2003 para cá que a gente vem estudando nos bancos escolares, e isso, aqueles sistemas municipais que conseguem colocar esse conteúdo. Sob muita crítica em geral, né? Sob muita crítica. Né? Então, esse conhecimento que é antigo, mas recentemente tratado na escola, e é tratado por professores que conhecem a história, porque quem não conhece a história também não vai tratar. Vai passar por cima dessa parte da história e vai continuar naquele livro didático que só traz um recorte da influência do brasileiro, que foi a influência europeia, que foi muito pequena em relação à influência indígena e negra. Portanto, falar que os dados, quando a gente concorda ou convive pacificamente com os dados relativos ao assassinato de negros jovens, concordar que nós não tivemos esse passado que contribuiu com a nossa história. É concordar que essa parcela da população não vai realmente ter direito de ser médico, de ser jornalista, de ser assistente social. É como se a gente não reconhecesse a humanidade que tem neles, como nós somos humanos. Né? Eu sou negra e indígena, eu me reconheço assim. Em que pese, se do nascimento está branca, mas eu sou negra e indígena. Os meus traços, quem olha para mim, né, geralmente disseram, você é professora? Você é japonesa? Não. Esses olhos são indígenas e são negros. Né? Então, tem todo um fenótipo que a gente não se reconhece. Então, se a gente não se olhar e não se reconhecer como tal, a gente não consegue entender por que a gente tem o cabelo crespo, tem o nariz arredondado, o olho pequeno, e a pele ficou branca. Olha, negro, branco e indígena, mas nós temos esse conjunto. E não se reconhecendo como tal, nós não vemos bonito, não reconhecemos e não admiramos. Os negros e negras no Brasil precisam ser mais admirados. A última flip que teve lá em Paraty, a minha irmã foi, e ela ficou assustada das não negras escritoras, não presentes na flip. Ou seja, nós temos que incentivar cada vez mais, em todos os grupos sociais, as mulheres negras, os homens negros, a participarem mais dos espaços políticos, porque não estão participando ainda. Né? Ainda não há abertura em todos os campos da política, da vida social, de negros e negras participarem. Então, tem uma questão de não reconhecimento. E o assassinato da população tem muito a ver com essa falta de reconhecimento que nós não temos da população negra como construtora desse país. Francisca, do ponto de vista educacional, né, do ponto de vista da educação, a solução para isso, ela é no curto prazo ou depende de um trabalho de longo prazo de incorporação cultural dessas ideais? Você falou tudo, Jefferson e Arruda. É um trabalho a longo prazo que tem a ver com uma mudança de cultura. Einstein dizia que é mais fácil desintegrar um átomo do que quebrar um preconceito. Então, se desintegrar um átomo para os astrofísicos já é algo bem difícil, imagina desintegrar um preconceito. Então, preconceito se combate com muita formação. É por isso que o Instituto Paulo Freire investe o seu tempo em trabalhar com formação a diferentes grupos, para justamente esses grupos conseguirem, nos seus diversos espaços sindicais, movimentos sociais, conseguirem trabalhar com essa perspectiva da educação em direitos humanos. Porque sem esse processo formativo, que é a curto, médio e longo prazo, nós não vamos conseguir mudar essa cultura da violência, de não ver o outro como igual, de discriminar. Né? Ontem saiu no jornal que mataram um jovem na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele era homoafetivo, porque ele era negro, né? Veio do Pará fazer universidade aqui na UFRJ, e ele foi morto no campus universitário. Quer dizer, nós não podemos conviver com esse tipo de criminalidade e tudo bem, é mais um da lista. Né? Os números do Brasil assustam a Organização Mundial da Saúde. Né? São alarmantes. No mundo, os homicídios são de 5%. No Brasil, são de 35%.
Quer dizer, os especialistas falam em epidemia de violência, já usam o termo epidemia. É uma epidemia de violência. Então, nossos indicadores são os mais altos do mundo. Agora, o movimento sindical tem atuado bastante firmemente, né, Arruda, o SECOR, sobretudo, nessa questão da igualdade, seja ela de gênero, de raça, não é isso? Sim, o nosso sindicato ele tem uma visão voltada para o negro, tem uma visão voltada para o homossexual, inclusive tem a companheira Kelly, né, que acompanha todos esses movimentos, e a gente tenta fazer um trabalho em cima disso, porque a gente entende que todos merecem o respeito, todos merecem uma chance, né? Eu até diria em cima dessa fala que a nossa companheira Francisca fez assim, o sindicato é todas as raças, né? É o negro, é o caboclo, é o branco, é o índio, né? E a gente respeita todas elas porque são essas pessoas, assim como o negro, que fundaram o país. Não sei por que esse desrespeito. Eu até diria em cima dessa conversa negro, que acho a consciência negra, acho que todos os municípios tinham que adotar. Aquele dia 20 de novembro teria que ser em todo lugar. Pessoal, as autoridades voltarem esse olhar e entender que o negro foi quem faz primeira, tirando o índio, foi uma das primeiras pessoas que apareceram no Brasil, fundaram o Brasil, não só o Brasil, como outros países, né? Eu acho que tinha que ter esse respeito, eu acho que tinha que mudar essa cultura em Osasco ter consciência negra, que não tem, e outro município não tem. Acho que teria que ter uma abrangência em todos os municípios, em todos os estados, comemorar esta data, porque uma data de reflexão, né? Torna a frisar. Foi eles quem fundaram o Brasil, quem construíram a riqueza desse país, né? Através da força bruta. Depois que veio os maquinários, se modernizou mais um pouco, mas sempre tem a mão do negro ali, né? E um respeito também pelo Estatuto do Idoso, respeitar um pouco do Estatuto do Adolescente, porque existe na realidade, mas não estamos acompanhando como devia acompanhar, não tem aquele respeito. As autoridades, muitas vezes, fecham os olhos para esse tipo de situação. A pessoa comete um delito, vai para uma fundação casa. Mas o que ele vai aprender lá? Ele vai sair mais rebelde ainda, entendeu? Porque não existe... especialista em criminalidade a partir de uma instituição que não funciona adequadamente, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar e lutar sobre isso aí. Inclusive, aproveitando a oportunidade, nós estamos com espaço no nosso clube do SECOR, que breve nós estamos com espaço cultural, comandado lá pelo mestre Borboleta, né, que vai ter todo tipo de evento voltado para essa situação do adolescente, do idoso, do negro, né? Mestre Borboleta de capoeira, né? Justamente. Mas ele vai coordenar toda essa situação, porque vai ser um espaço cultural, a gente pretende e se expandir de uma certa forma que possa a professora ir lá daquela palestra, trazer pessoas para que a gente possa apoiar, possa dar uma força de uma maneira, família dessas pessoas que não têm condição, a gente está lá para tentar fazer e ajudar de uma certa forma. Tá certo. Obrigado, Arruda. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Queria agradecer aqui a professora Francisca Pini. Muito obrigado pela participação. Arruda, obrigado pela participação. E você já sabe, não fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na semana que vem. Até lá.